Diário de Noiva e eu tenho muitas informações para compartilhar com vocês. Até o Milzinho está aqui. Não sei se vocês conseguem ver o rabo dele. Está por aqui. Está fazendo a companhia. Então, assim, todo mundo fala que a preparação de um casamento começa pelo pedido, né? Mas, na verdade, foi a partir do momento que a gente tomou a decisão que a gente ia casar. Claro, o meu marido, ele fez o pedido, que eu tô gravando depois desses vídeos, tá, gente? Porque eu não tive como gravar antes, então... Mas, assim, claro que o Júnior fez o pedido e tudo mais, mas eu queria participar mais. Então, assim, a gente fez as coisas juntos, a gente escolheu as alianças juntos, e aí eu comecei a pegar indicação de cerimonialista. Por quê? É muito, muito necessário você ter uma cerimonialista, principalmente se você é que nem eu. Tipo, só participou de casamentos, no máximo foi uma dama e não acompanhou nenhum casamento da família por perto, não tem noção de nada. O que a cerimonialista faz? Ela comanda todos os fornecedores, ela gere toda a festa e toda a cerimônia, é ela que coordena a entrada de todos os serviços, é ela que resolve qualquer problema no dia que acontecer com os fornecedores. Então, assim, a cerimonialista é fundamental, sem falar que ela é do ramo, então ela conhece todos os fornecedores da cidade que você mora, então ela sabe quem são os melhores profissionais, quem ela pode indicar, às vezes rola desconto por indicação, então faz toda a diferença você ter uma cerimonialista. Então a gente pegou 3 indicações e aí a gente foi encontrar com essas pessoas. A primeira que a gente foi cerimonialista, ela nos atendeu super bem, mas eu senti que ela não ia me dar o apoio que eu queria, porque o pacote que ela queria vender para mim de serviços era algo que muito mais eu ia fazer do que ela, então eu fiquei meio assim, sabe? Eu não senti firmeza naquilo. Então a gente foi para nossa segunda indicação, que era a que eu mais queria, na verdade, porque eu fui num casamento que essa cerimonialista coordenou, foi um casamento de uma das minhas amigas, e eu achei o casamento maravilhoso, e era exatamente esse tipo de casamento que eu queria. Eu queria um casamento intimista, com poucas pessoas, num lugar bonito, separado e tudo mais. Então, assim, a gente tinha algumas ideias do que a gente estava querendo, né? Então, quando a gente foi conversar com ela, se encontrar com ela explicou tudo como ela fazia, ela explicou o roteiro da cerimônia, como é que funcionava, o que era opcional, o que não era opcional. Ela deu algumas dicas, ela deu a proposta, os valores dela, e eu achei tudo muito dentro do nosso orçamento. É complicado você, logo no início de uma preparação de um casamento, você definir, eu vou gastar tanto no casamento, porque não é assim que funciona. Com algum fornecedor você vai conseguir mais desconto, com outro você não vai conseguir tanto. Então, assim, depende muito, sabe? Então, assim, eu vou deixar pra falar da questão de financeiro do casamento mais pra frente. Mas, assim, é importante vocês saberem mais ou menos como vocês querem a cerimônia. Se vocês querem ela com muitos fornecedores ou você quer ela mais básica, mais simples. Porque tudo isso faz diferença, tá? Tudo isso vai fazer diferença. Então, aí a gente fechou com a cerimonialista e aí ela começou a passar as indicações dela. O que a gente falou pra ela? Que a gente queria definir primeiro o local, porque a gente não tinha definido o local, a gente não tinha nem ideia de quais os locais atuais de Brasília que estavam bons, que eram interessantes, os que eu tinha pensado não estava muito bacana, e aí ela indicou. O bom da cerimonialista é que ela passa os contatos dos fornecedores, e às vezes ela até mesmo fala com os fornecedores da gente, então eles já estão esperando o nosso contato, aí a gente marcou e foi. Aí a primeira coisa que ela falou: visite muitos locais, vá em muitos locais, não fique só em um, visite o máximo que você puder, porque aí você vai ter certeza do que você quer e as diferenças de um para o outro, porque
Gente, casamento é muito pessoal. É muito, muito, muito pessoal. E aí a gente foi, e aí a gente levou algumas semanas, foi quase um mês pra gente definir o local, que é um pouco mais afastado de Brasília, numa área verde e tal, onde a gente podia fazer a cerimônia religiosa no local e depois seguir pro salão. Então, que era exatamente o que eu queria e que o Júnior queria também. A gente amou o local e aí a gente fechou o local. O local, ele oferece... Isso varia muito, gente, não é regra, varia muito de local para local. Esse local que a gente fechou, ele oferecia muitas coisas. Ele oferecia buffet, tipo, junto no contrato, buffet, a ornamentação, o DJ e outras coisas. Então, assim, você podia fechar só o local? Podia. Mas se você fechasse mais coisas, eles iam te dando desconto, sabe? No fim das contas, a gente tentou várias vezes ir degustar o buffet dele e não deu certo. Aí eu pensei, cara, quando a gente tá insistindo muito numa coisa e não tá dando certo, é porque não é pra si. Então, eu desisti e a gente não foi. Não foi. Na verdade, quem desistiu primeiro foi o Júnior. O Júnior desistiu primeiro. E aí eu fiquei meio triste, e aí eu pensei, não sei, né? Mas aí eu acatei, ok. Aí no fim das contas, a gente fechou o pacote deles, do local, a ornamentação e o DJ. Agora o buffet não tava junto. O buffet a gente tinha que procurar por fora. Aí eu falei com a minha cerimonialista. E aí a gente foi, ela passou vários contatos e aí a gente foi marcando as degustações pra ir. Porque, gente, vocês têm que degustar. Vocês têm que saber como é que é a comida deles, se vocês gostam ou não, se é do seu agrado ou não. Melhor ainda, como é que funciona o andamento dos garçons na hora que ele vai te servir. Porque uma degustação, quando ela é marcada, é para ser realizado exatamente como será no dia do seu casamento. Então, assim, se os garçons estão passando muito na sua mesa ou não, como é que eles servem o salão, você tem que ficar tem que prestar atenção em cada detalhe. Se eles são educados, se eles têm uma boa postura, de servir, de falar com você, sabe? Se eles são carismáticos. Então, o primeiro que a gente foi, eu não consegui degustar muita coisa, o Júnior degustou mais do que eu, porque a noiva do dia lá, ela tinha escolhido um cardápio com muita lactose. E eu tava testando a enzima ainda, e vocês sabem que eu sou intolerante à lactose. Então, eu fiquei apreensiva, eu provei algumas coisas, mas eu não comi muito. Quem comeu foi ele gostou muito. Eu provei algumas coisas diferentes lá que eu gostei. Assim, então foi uma degustação ok. Aí a segunda degustação que a gente chegou bem mais cedo. O horário era 7, a gente chegou às 6, porque a gente estava vindo de muito longe e a gente ainda não tem carro próprio, então a gente tem que pegar transporte, tem que pegar Uber e tal. Então a gente chegou mais cedo, nem foi tão mais cedo assim, foi tipo 1 hora. Isso foi motivo pra gente ficar sendo exposto pela dona do evento, que era a dona do buffet, que a gente estava tentando degustar, para todos os casais. Ah, não, eu tenho que começar o evento por causa daquele casal, porque ele chegou 6 horas. Gente, aquilo foi me dando uma chateação tão grande, tão grande. E aí, quando ela foi conversar com a gente, ela tratou a gente bem, não tratando a gente bem, se é que vocês entendem. Aí, eu senti que tudo era muito educação e formalidade. O evento que estava sendo rolando ali era dela com alguns parceiros dela oferecendo serviços. Então, assim, a gente só tinha interesse no buffet. A gente não queria saber dos outros. Mesmo porque o buffet estava difícil da gente decidir, porque já não tinha dado certo de ver com o local, né? E aí, o que aconteceu? Não começou às 7. Lembrem que eu cheguei às 6, a gente chegou lá às 6. Gente, foi começar 8h30. O Júnior já tava verde de fome. Eu já tava passando mal também, porque a gente tava muito tempo sem comer, porque a gente saiu do trabalho pra ir pra lá. Então, assim, foi muito ruim.
Aí, na hora de abrir o jantar, o que a mulher fez? Ah, o casal que chegou às 6 vai abrir. Gente, foi muito triste aqui. Tipo, pra que falar isso, sabe? Aí, eu também tava testando a enzima, eu peguei mais coisas do que da outra vez, mas a comida não tava boa, nem parecia de longe a do primeiro buffet que a gente tinha provado. Os coquetéis não estavam bons, eu fiquei chocada com aquilo, mas eles estavam aguados. Então, um coquetel aguado, gente, não dá, né? Não dá. Então, a gente saiu muito triste, chateado de lá. E aí, a gente foi conversar com a cerimonialista e tal. E aí, ela falou, não, vai em outros, é bom você me dar esse feedback que eu falo, porque assim, tudo que vocês fizerem e coisas que vocês não gostarem, vocês têm que comunicar para a cerimonialista, porque é um retorno para ela, para saber se aquela parceria é ok ou não, entendem? Então isso é muito importante. Aí, e eu sempre me comuniquei muito com ela. Outra coisa, na hora que vocês forem assinar contratos, leiam os contratos. Tem que ler ele todo, de cima e embaixo. Inclusive, a gente estava com uma resistência para fechar com o primeiro buffet. Por quê? Porque tinha uma cláusula lá de que, por exemplo, vamos supor, a gente fechasse o contrato em 2018. Se em 2019 fosse o casamento, o valor do contrato seria reajustado para a nova tabela de 2019. Quê? Quando você fecha um contrato, você fecha ele para manter o valor daquele ano e não para ser, tipo, refém de uma cláusula que vai ficar reajustando o valor eternamente, se você precisar de algo ou não. Por exemplo, a gente está numa pandemia. Se eu tivesse fechado com esse fornecedor, porque eu fiz a degustação com ele em 2018, final de 2018, se eu tivesse fechado com ele 2018? Não, 2019. A gente fez a degustação em 2019. Gente, foi mal, 2018 não. Aí, 2019. Se a gente não tivesse fechado com ele, a gente tava muito enrascado, porque tinha essa cláusula no contrato e o nosso casamento era em 2020, que teve que ser prorrogado para 2021 por causa da pandemia. E aí, sabe? Ia ser reajustado 2 vezes. Gente, é muito sério isso. Vocês têm que ler o contrato. É chato, é muito chato, mas vocês têm que ler. E o que não entender, tem que perguntar. E se tiver uma dúvida mais assim, procura um advogado e pergunta. Não assinem antes de ler. Vocês têm que ler o contrato, tá? Então, a cerimonialista até falou com o fornecedor e disse que ele estava assustando a gente com essa cláusula. Que a gente estava com receio de pegar ele por causa disso. E aí a gente marcou mais uma degustação de mais um buffet que eles tinham um local também, mas a gente não escolheu o local deles. Aí quando a gente foi lá, gente, foi tudo perfeito. Perfeito. O movimento dos garçons, a gente era abordado o tempo todo, sabe? Com um salgado quentinho, eram maravilhosos, muito sortidos. Tudo do almoço que foi servido era maravilhoso, muito bem feito. Gente, foi quase um sonho, sabe? Porque a gente consegue comparar. Depois que você vai em degustações, você consegue comparar as coisas. Eu já estava mais segura da enzima, então pude comer mais coisa. Mas até o que não tinha lactose era maravilhoso. Então, assim, gente, que maravilha. Porque a gente vai fazer um menu mais equilibrado. Não tanta lactose, e algumas coisas sem lactose também. Por quê? E quando eu digo sem lactose, é sem enzimado, gente. É sem lactose mesmo. Porque eu tenho convidados também que têm intolerância. E eu tenho convidados que, tipo, têm intolerância alta, sabe? Então, não dá. Então, eu tenho que ter opções para eles comerem também, né? Então, assim, a gente fechou com esse terceiro. E o preço dele tava muito dentro do que a gente podia pagar. Assim, não era tão alto como o primeiro e também não era tão barato como o segundo. Tava ali dentro da nossa margem. E aí a gente fechou com ele. E aí eu lembro quando a gente foi fechar o contrato, eu li o contrato na frente dele. E ele esperou pacientemente, claro, tirou nossas dúvidas.
Aí a gente queria mudar algumas coisas no cardápio, opção de cardápio. Eu falei, não, vocês não precisam decidir o cardápio agora. O cardápio vocês decidem 30 dias antes do evento. Vocês decidem o cardápio. Eu falei, mas pode fazer isso desse jeito, desse jeito? Ele falou bem assim, gente, o que vocês quiserem, o meu cozinheiro faz. Eu... Formou, entendeu? Aí eu fiquei muito feliz, o Júnior ficou feliz também, a gente fechou com eles. Então, aí a gente já tinha um local, a gente tinha um buffet e aí tem os outros, né, os outros fornecedores. Que eu acho que o vídeo vai ficar um pouco longo, então eu vou deixar para o próximo para falar da filmagem e da fotografia, tá bom, gente? Mas qualquer dúvida vocês podem perguntar aqui nos comentários que eu respondo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo do canal, do Diário de Noiva, né? Tchau!